Ana, Daiane, quem mais? Fabiana, o Henrique já está aí. Sejam muito bem-vindos nessa nossa roda de troca, né? Sejam muito bem-vindos. Eu acho que o André já iniciou com uma primeira fala, né? Uma primeira pergunta, que eu acho que ele tinha uma dúvida com o César. O César, o André perguntou em relação... André, você se importa de fazer a pergunta de novo em relação aos ovos? Não, sem problema. Boa tarde a todos. Tauane, né? A pergunta que eu fiz aí, César, em relação aos dados que você falou do IBGE, você disse que o IBGE não publica produtores abaixo de 1.000 ovos, né? O que eles usam como critério? Semanal, mensal, anual? O que é isso? Por dia. Ah, por dia. Desculpa, tá sem som. Vocês estão... É eu que estou com problema no som ou é ele? Cezinha, você está com o microfone ligado? O César, nós não estamos te escutando. Ajeita aí que nós não estamos escutando você. Ainda não. Vou trocar esse fone seu de ouvido aí. Ele vai falar aqui, ó, pronto, resolveu. Eu vou mudar de lado. Vou fazer uma concessão aqui para ele. Essa coisa de põe fone, tira fone, é uma loucura. Cara, assim, na verdade, eu falei até um pouco errado, porque não é ovos, é aves, né? Então, menos de 1.000 aves, o IBGE não contabiliza. Então, se ele chega lá na propriedade, quantos animais você tem? Eu tenho 800. Não põe no papel, né? Só contabiliza as granjas aí que produzem uma maior quantidade de animais, a partir de 1.000, né? Inclusive, tem até uma brecha na legislação que menos de 1.000 aves a gente não precisa registrar, né? Fazer um registro completo ali do sistema de produção. E é por isso, então, que o IBGE também não calcula os estabelecimentos que produzem menos de 1.000, né? Só que a gente sabe que existe um universo gigantesco, né? De produtores, de agricultores familiares que produzem menos de 1.000 aves. Então, o IBGE não mostra esses dados. O meu pai, por exemplo, pagou a faculdade da minha irmã com ovos, né? Então, as galinhas dele não entrou nunca nessa conta aí. Que ótimo. Obrigado, senhor. Ok, São Giovanni. Tauane, posso fazer uma pergunta para vocês aí? Você vê quem que... Pode, é o Fernando que está falando, Fernando? Fernando, muito prazer. Você quer se apresentar para o grupo aí? Rapidinho, eu sou doutorando, estou fazendo doutorado aí na Uniara também, né, na área de políticas públicas, mas a minha área de formação sempre foi a área do turismo. Eu sou da área do turismo, eu sou viajante, expedicionário, escalo, faço um monte de coisas aí, né? E tenho um grande contato com a área rural pelo lado do turismo, tanto do agroturismo quanto do turismo rural, incentivando algumas famílias e produtores voltados para trabalhar o turismo rural e trabalhar a agroecologia e trabalhar o agroturismo de uma forma geral. E eu queria, assim, olhando experiências no mundo, se você... Vou falar absurdo aqui para vocês, tá? Não levem eu a sério, mas trazendo experiência da Suíça, por exemplo, né? A Suíça já 25% da Suíça, os moradores da Suíça são da zona rural, né? Eles estão na zona rural, né? E muitos deles trabalham com essa produção voltados para exportação, seja do leite para fazer o chocolate, seja de outros tipos do tomate para fazer para alimentar os restaurantes, enfim, eles trabalham ali dentro de uma comunidade de ciclos curtos, né, de cadeia curta de produção, né, mas apenas como um exemplo. E quando a gente olha para o caso brasileiro, eu tenho uma grande dificuldade, eu acredito que essa dificuldade aqui na minha prática de trabalho, talvez vocês tenham também trabalhando com com assentamentos de
como mostrar a necessidade de uma mudança de um cultivo tradicional agrário para um agroecológico, que eu acredito que essa é a transição que vocês vêm fazendo. A minha pergunta vai no sentido de tentar juntar essas duas coisas. Vocês conseguem ver o turismo nessa cadeia econômica? E aí, mais do que isso, a professora Dulce fez uma provocação muito pertinente hoje de manhã, né? Porque a gente muito fala do agricultor levar a comida na cidade, mas eu vejo do homem urbano ir visitar a comunidade e o assentamento e o modo de vida rural. Às vezes, eu acho que, Tauana, você apresentou aí algumas crianças visitando, mas parece muito mais um projeto, né, de turismo pedagógico do que um projeto econômico de turismo, daquilo que faz com que as pessoas ganhem dinheiro, porque uma coisa é você vender o ovo na feira, uma coisa é consumir o ovo, outra coisa é vender o ovo na feira, a outra coisa é você fazer um almoço em cima do ovo caipira e vender o almoço do ovo caipira dentro do assentamento, porque isso faz parte de uma experiência turística. E eu, assim, eu não conheço os núcleos de pesquisa, né? Mas eu queria perguntar como é trabalhada essa questão do turismo, ela é vista, não é vista, como isso acontece? É isso. Bom, eu vou falar rapidamente, César, e depois você complementa, não sei se o Henrique vai complementar, se a Vera quer também. Olha, a gente tem até um circuito já de turismo dentro do Monte Alegre, do Bela Vista, já faz alguns anos que a gente tem um grupo de pessoas, depois o Joviro também pode complementar, que ele além de assentado, ele faz parte do núcleo também, e aí ele pode falar um pouquinho. A gente tem acompanhado, sim, um movimento bastante grande no assentamento, especialmente no Monte Alegre, dessas ações do circuito turístico, né, dentro do assentamento. Inclusive, tem as mulheres, a AMA, a Associação de Mulheres lá do assentamento, que produzem pães, já tem um circuito bastante estabelecido do pessoal de bicicleta que vai lá, né, inclusive deu uma alavanca para elas reformarem parte da padaria, por conta dessa trajetória mesmo que foi sendo constituída, e hoje já é um ponto turístico lá do assentamento. E por conta desse passeio, começou a ampliar a possibilidade de outros lugares dentro do assentamento. Então, isso tem aumentado bastante. Depois o Joviro pode até falar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem esse movimento, assim, nos assentamentos. Tem até alguma pessoa do grupo, que ela parou de estudar, mas que ela começou assim, fazer um estudo específico sobre o turismo, que é esse turismo, mas a gente tem essa relação, sim. Porque tanto é que, por exemplo, a venda dos pães a fala de uma das assentadas para mim é sempre a seguinte: Tauana, a gente tem que agradar esses ciclistas, porque é para eles que a gente fez tudo isso aqui, é para eles que a gente está conseguindo fazer tantas outras coisas. Então, assim, a fala da assentada em relação à importância desse movimento, né? E isso tem favorecido outros produtores. A última vez que nós tivemos no assentamento, a gente foi num lote almoçar, eles abriram uma vendinha ali com restaurante, com outras coisas que a gente passou, quem passava lá, parava e curtia o espaço e almoçava. Então, tem tido muito isso. Agora, especificamente as caravaninhas, a gente tem, assim, lógico que a nossa função, o nosso pensamento inicial é a questão pedagógica, né? A função pedagógica que as caravaninhas vão inserir dentro da ideia da criança que está na escola, né? Ela ir visitar um lote que é uma produção agroecológica, ela ver como é diferente, ela sentir, ela tá ali e conhecer. Mas a gente já teve situações de crianças que saíram do projeto Curumim do SESC e foram visitar o assentamento. E isso fomentou várias outros ciclos, que foi justamente visita de as capelas do assentamento. Então, uma visita de criança gerou outras crianças, outras visitas para essas áreas, esses núcleos do assentamento. Então, a gente tem esse movimento. É lógico que, assim, seria muito bom que se isso se tornasse uma política pública, né, para fomentar ainda mais esse processo. Mas a gente tem tido várias iniciativas bastante interessantes. Eu não sei se o Joviro pode comentar um pouco mais, que eu acho legal ele dar a fala dele também. Ele é do grupo, tá, gente? Boa noite, Tauana. Boa noite a todos aí.
Eu acho que essa conversa que rolou agora nada mais é do que você tecer uma coxa de retalhos e formar, né, essa coxa inteira. Quando o Fernando faz uma pergunta e instintivamente ele já deu a resposta, aí eu rebusco os idos dos anos de 96, 97, quando nós entramos no assentamento e nós éramos, não obrigados, mas a gente tinha que assinar um compromisso de que o lote seria estritamente agrícola. Então, a imagem dos assentamentos, ou a demanda que os assentamentos sofreram durante todos esses anos, mudou muito sob pressão, não só do próprio assentado, de modificar o território, como também um clamor da própria sociedade. E isso acontece de maneira pública e notória, né? O assentamento de hoje ele é muito mais dinâmico do que ele era um tempos atrás. E realmente essa é a visão, acho que futurista, que nós temos que tomar e participar a partir desse momento, e é justamente o que o nosso núcleo do Nupedor NEA faz e se envolveu nesse processo, para que esse progresso, né, esse desenvolvimento, esse pensamento desenvolvimentista aconteça nesse território que ele é único, particular e público ao mesmo tempo. Tá ouvindo aí? Só complementar, né, Fernando? Agora deu. Eu acho que, assim, o caminho da agroecologia é esse, né? Pensando mais na perspectiva das frentes aí que eu tô, né, tocando, que é dos ovos caipiras, a gente está vivendo exatamente esse momento, assim, competir com o ovo convencional no mercado a gente não consegue, né? A pequena escala não consegue competir pela questão da quantidade, enfim. A gente tem que traçar estratégias de agregar valor, né? Desse produto diferenciado que é o produto advindo de sistemas agroecológicos. E a grande questão é essa, avançar em turismo, né? Avançar em dar cara para esse ovo, no caso específico que eu estou comentando do ovo, para que o mercado, né, identificar esse ovo como advindo desses sistemas caipiras e agregando valor nele em cima do turismo rural, né? E aí entra essa lógica do turismo que ele pode agregar outros valores, né? Você falou do almoço, é isso que a gente, assim, vê, enxerga como realmente um caminho sem volta e necessário para a gente desenvolver mais isso. Essa aproximação do consumidor dentro do assentamento é fundamental, né? É extremamente importante. Hoje em dia, com essas tecnologias sociais, aí, com essas tecnologias, disponíveis na internet, isso toma uma dimensão enorme. A questão que a Tal coloca das bicicletas começou assim. Foram 3, 4 ciclistas que descobriram a padaria dentro do assentamento, uma padaria, né, que vivia ali aquela vida do assentamento unicamente, e de repente 3 ciclistas comem um bolo lá de milho cremoso, né? E coloca isso num grupo de ciclistas de WhatsApp, divulga isso no Instagram, uma foto, né, de 3 ciclistas, viralizou, e hoje em dia aquilo virou um núcleo, né, de encontro de ciclistas do estado inteiro, praticamente. A gente vê pessoas parando o carro, de pessoas que vêm de outras cidades, para o carro ali próximo e pega a bicicleta e vai para dentro do assentamento de bicicleta, né? Então, a gente enxerga realmente que o caminho da agroecologia é essa aproximação maior entre consumidor e produtor, e ele passa, com certeza, pela questão do turismo, né? A Marluce queria fazer uma questão. Pode ficar à vontade. Acho que o Oswaldo também queria falar depois, mas seu microfone está mudo. Isso mesmo, está mudo. Pode falar. Oi, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, né? Matando um pouco a saudade. Muitas coisas para falar, né? Mas gostaria de comentar 2 coisas e, na verdade, quero pedir ajuda para vocês no meu trabalho também, né? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou Marluce, formada em Sociologia pela Unesp de Araraquara, trabalho no IFSC,
de São Carlos, Santa Catarina, que é uma cidade bem pertinho de Chapecó, né? Fui do Nupedor de 98 a 2002. Então, e para mim é muito gratificante, porque assim, eu venho acompanhando a trajetória do Nupedor, que a gente sempre se encontra nos eventos, e como o Nupedor, ele sempre teve a pauta do dia na questão agrária, sabe? Então, hoje é agroecologia, mas sempre eu fiz parte acho que do primeiro projeto interdisciplinar mesmo do Nupedor, que depois culminou na minha dissertação de mestrado e a tese de doutorado, né? Então, como no Nupedor sempre pôs a pauta do dia, ó, o que é a questão agrária hoje, né? Então, eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte desse grupo, não institucionalmente, mas me sinto. Então, assim, duas questões que eu falei que vocês poderiam me ajudar. Eu trabalhei durante o oeste de Santa Catarina, tem uma capilaridade agrária muito, muito grande, né? Tem muitos assentamentos rurais e os movimentos sociais têm uma força muito grande mesmo, né? Em confronto, inclusive, direto com o agronegócio da carne. Só para vocês entenderem. Eu trabalhei 3 anos em um campus no Instituto Federal que fica dentro de uma região de assentamentos, né? E cheguei lá e falei, nossa, vou arrasar aqui, né? E chegamos lá e tivemos, assim, muita resistência por parte, inclusive, do pessoal da área técnica de agronomia, de trabalhar com agroecologia. Mas muita resistência a nível de ter denúncias no Ministério Público, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, como que vocês... Porque essa resistência existe, né? Às vezes tem alguém já mais agroecologia, outro não, e você vai levando. E tinha também uma resistência até por parte de alguns assentados, menos ligados aos movimentos sociais. Então, a primeira pergunta é que dentro desses contextos, eu acredito que vocês também enfrentaram resistências e como vocês lidaram com ela, né? E a segunda é que, assim, agora eu estou num campus em que o movimento de mulheres camponesas, assim, na região, assim, elas têm semente crioula, as plantas medicinais, e a gente que tem que ir lá aprender com elas. Eu escrevi um projeto do Mulheres, chama Mulheres Sim, a extensão e tal, que para a gente trabalhar com os estudantes e com elas, só não foi implantado por conta, assim, da pandemia. Então, assim, esse movimento tem o MAB, porque o campus, ele fica atrás de uma barragem, né, então o movimento dos atingidos por barragem também lá é muito forte, e aí sabe que a fama corre, então eles, tem uma professora aqui que é da Sociologia Rural, eles já foram lá no campus, e também a gente está articulando esses projetos, só que a gente não tem o NEA, e aí a gente quer montar um NEA intercamp. Por quê? Porque aí a gente atende Abelardo Luz, então consegue... O pessoal lá resiste, mas a gente vai com outras pessoas. Tem São Miguel do Oeste, que é perto. Sabe, cidades que são próximas, que a gente possa fazer o NEA. Então, como que vocês fazem essa articulação intercamp, interuniversidade, pelo que eu estou entendendo, fazer a coisa funcionar? Desculpa se eu me alonguei, mas é que é muito bom estar com vocês e poder conversar um pouco. Um beijo. Não, eu acho que a ideia é essa mesmo, a gente trocar experiência aqui, né? Um espaço que a gente possa trocar. Muito bem-vinda a sua questão. Talvez o Henrique queira comentar, não sei se alguém quer comentar, para eu não ficar falando só eu. Bom, gente, então eu vou falar. Já que ninguém se pronunciou, eu vou falar. Na verdade é o seguinte, a gente tem tentado ter parcerias com vários grupos do NEA. O Henrique, por exemplo, ele tem um projeto dele, que ele aprovou lá, mas que em algum momento, né, ele nos ajudou até financeiramente, porque a gente não tinha de onde tirar verba. Então, ele ajudava pagando alguma coisa para que pudesse andar aqui,
E do mesmo jeito que a gente tem feito algumas trocas dessa forma, né? A gente tenta se fortalecer assim, né? Olha, a gente não tem um projeto aqui, você pode nos auxiliar nesse momento, e assim vai. Então, assim, por exemplo, eu vou falar no meu caso. Eu tentei, a Vera quer falar? Vera? Quem tá lá? Não, a gente não está discutindo, Henrique. Então, o que acontece... Não, não é nada, tal. É que ela deu risada aqui das colaborações, né? Senão não é viável, porque Não isso, é. o projeto acaba, uma hora você está com um grupo, outra hora você não está, e o projeto de agroecologia ele tem que ser permanente, né? Então é interessante você trabalhar em rede nesse sentido aí que você está falando. Desculpa, aí, pessoal, um comentário. Não, mas é bem isso, Má, porque, por exemplo, tem gente do grupo que não tem bolsa, então a gente acaba aprovando outro projeto, contribui com a ida de campo de uma pessoa aqui, enfim, a gente vai tentando fazer assim, porque é o que a gente falou, a gente tem N dificuldades, e uma delas é justamente a verba, como manter esse grupo, como ir a campo, né? A verba para ir a campo, gente, é uma loucura. Mas a gente põe na ponta do lápis, realmente é difícil ir a campo. Às vezes a gente tira dinheiro do bolso para ir para campo. Muitas pessoas fizeram isso, né? Então, a gente vai se ajudando assim. Eu acho que o que faz a gente tá e fazer, eu acho que é a vontade de você ver a diferença, né? Mas eu acho que se você tem um grande projeto aí, mas isso já é uma maravilha, você poder ter financiado um projeto aí, ter um financiamento, eu acho que e aí você vai aprovando bolsa de iniciação científica, a gente tem feito aqui assim no grupo, a gente tem as bolsas de iniciação científica, os apoios técnicos, que a gente vai tentando articular essa rede de atuação, ao mesmo tempo que o Givido faz a pesquisa, ele está na ação prática, então a gente tem feito assim, tem tido apoio, né, o Henrique às vezes apoiou, outras vezes o Flávio também deu um apoio, enfim, assim a gente vai se apoiando, às vezes o Oswaldo tira um financiamento dali, uma parceria daqui, chama alguém de lá, e assim a gente vai fazendo, vai costurando, né? É sofrido, mas a gente vai fazendo assim. Você quer falar, Oswaldo? Eu só queria comentar o seguinte: você está numa região extremamente interessante. Eu trabalhei aí faz uns 20 anos. E, por exemplo, o trabalho da APACO é um trabalho da minha época, né, final dos anos 90, era um trabalho muito interessante. E, juntamente com eles, todo um trabalho de assistência técnica que tinha junto aos assentamentos, foi a primeira vez que eu vi tratar o gado com homeopatia. O Luiz Borsuk, não sei se você conhece, ele deve ser professor na UNOESP. Então, nós fomos contemporâneos desse trabalho de assistência técnica na região. Eu trabalhava com comercialização. E ele é uma pessoa interessante, porque ele é professor, ele trabalhou muito com assentados, foi secretário, acho que trabalhou na prefeitura no começo dos anos 2000. Então, ele pode somar com você nessa questão do território, que é o que você fala, né? Além do MST, porque aí o MST é muito forte, né? Eu trabalhei com o pessoal do MST nessa região. Então, eu acho que, daquele tempo para cá, o MST cada vez mais discute o tema da agroecologia e busca inserir isso nas suas práticas. Então, eu acho que você tem aí um campo fértil para atuar. A questão assim, sair batendo as portas, né? Entendeu? Né? Uhum. Na verdade, com o MST, assim, aqui tem um grupo parecido com esse do turismo rural, né, que é o Quiosque Pachamama. E, assim, a nossa relação é de amizade já, né, assim. Inclusive, tem um grupo que está produzindo cerveja junto, assim, é uma né, das mulheres camponesas também, né. Então, assim, há uma facilidade de se aproximar, né? A minha pergunta foi no sentido de, assim, como, às vezes, articular a questão do movimento social com a universidade, com o Instituto Federal, né? Com essas questões. Mas eu vou procurar como que é o nome dele? Eu cortou um pouquinho. A Paco. Paco. O Tchê. Uhum. Ele era da minha época, foi meu contemporâneo nessa época. Né? Uhum. E a nossa...
eu julgo que seja uma vantagem também, porque, por exemplo, o campus que eu trabalho e que eu trabalhei, os alunos são filhos de agricultores. E eu trabalho com ensino médio, né? Então é uma galera assim de 15, 16 com muita vontade de fazer. Então as bolsas elas são importantes, né? Mas também não é o que mais pesa, né? Para eles é mais o orgulho do professor ir lá na casa deles e conversar com os pais e ajudar a plantar mandioca, né? As coisas assim bem muito, muito legal, né? Então, assim, se a gente puder depois continuar se comunicando, né? Acho que vai ser bem interessante. Acho que a intenção é essa, né? Da gente poder criar esses elos. Fala, Flávio. Eu achei assim, a proposta da Marluce muito interessante. Eu já ia falar assim, a gente tem que começar a fazer uma rede nossa aqui, né? No Instituto Federal de São Paulo, nós éramos em 5 NEAs. Agora, em outubro, nós não somos mais ninguém, porque os NEAs acabam, né, com o recurso do CNPq. O CNPq manda um e-mail falando, nós não queremos mais os NEAs. Bom, aqui em São Paulo, no meu campus, a gente já tinha resolvido que ia tocar. Como nós vamos tocar isso? Vamos fazer um grupo de pesquisa, inserir ele lá no próprio CNPq, ele deixa de ser NEA e passa a ser NEADES, e a gente vai continuar articulando isso. Tem dinheiro, é óbvio. Né? Agora, como a gente vai fazer, a gente não sabe, mas acho que é bem isso, mano. A gente está batendo também na porta de prefeitura, de igreja. Se o cara tiver uma semente sobrando lá e ele quiser dar, eu pego. Depois eu vejo como é que eu uso, para quem eu distribuo e tal. Então, é uma coisa bem interessante, porque veio um professor do Espírito Santo visitar o nosso campus. Ele trouxe 3 quilos de feijão, um feijão vermelho, que diz que é uma variedade muito consumida lá no Espírito Santo. Ele me deu, né, naquela conversa, ele acabou me dando 1 quilo desse feijão, que eu levei para o assentamento. Hoje a gente tem 180 quilos desse feijão. Então, quer dizer assim, do nada vai surgindo alguma coisa, eu acho que é isso, né? A gente vai criando essa rede de trabalho e todo mundo coletivamente, e isso vai melhorando a cada dia. Infelizmente, a pandemia atrapalhou um pouquinho também, né? Mas, ainda assim, eu acho que a ideia é essa mesmo, a gente criar uma rede aí interinstitucional e um colaborar com o outro naquilo que for possível, a gente vai embora. É isso. A palavra do Flávio agora me fez rebuscar um antigo bordão caipira que dizia assim, é melhor você andar à toa do que ficar à toa, né? Porque sempre aparece uma oportunidade, porque se você não está esperando, você tromba com ela, né? Então, você tem que agir dessa maneira mesmo. Eu acho que não pode se esmorecer e, como diz o Paulo Coelho, vou sentar na pedra e chorar. Acho que você pode até chorar, mas chora caminhando, andando e procurando. É a melhor ação. Eu me lembrei agora como que a gente começou a proposta das ervas medicinais. Eu, em 2014, lá, eu já tinha entrevistado um monte de mulher que falava que queria ter uma atividade voltada a ervas medicinais. E aí eu comecei a pesquisar quanto que era uma máquina de processamento de ervas medicinais, né? 5 mil, hoje já deve ser uns 7 mil, 8 mil, sei lá. Eu falei assim, gente, a gente nunca vai conseguir fazer isso, porque é um valor muito alto, né? De onde a gente vai tirar isso? Vai ter que ser um projeto só para comprar essa bendita dessa máquina. Aí, gente, comecei a pesquisar, comecei a conversar e tal. Do nada, tem um projeto da Vera que sobrou o tal dos 5 mil reais. Não tinha o que fazer com aqueles 5 mil reais. Eu, na hora, já falei, Vera, vamos comprar isso, para isso. A Vera, que é muito boa, foi junto comigo nessa empreitada, falou, tá bom, vamos comprar. E foi junto com o maquinário, uma justificativa de maquinário lá que tinha que comprar para o laboratório, e acabou comprando essa máquina que talvez, sei lá quando que a gente ia ter a oportunidade de comprar de novo. Então, acho que quando a gente vai tendo vontade, as coisas vão sendo costuradas, a gente pega coisa daqui, pega coisa ali, e vai acontecendo, né? Pode falar, Vera. Você fechou o microfone, Vera. Estava aberto o microfone. Está fechado o microfone, Vera. Eu falei que a gente prestou conta direitinho para o CNPq. Ninguém... As notas foram fixadas e o CNPq aprovou.
Mas nós fizemos uma justificativa de umas 4 páginas lá. Ô, Queda, você não vai falar nem boa tarde para nós, é? Ô, Queda, você não vai falar nada com a gente? Acho que não, Vera. Mas Tá a Flavinha quer falar? Tá de mal de nós, Vera. Vai lá, vai falar. Fala, Queda. Não, estava desligado, desculpa. Não, Vera, é difícil falar dessas coisas porque o meu envolvimento com a prática da agroecologia não é lá essas coisas. Quer dizer, eu fico muito mexendo com a minha cabeça e com as minhas ideias. Mas eu acho que falta realmente uma tentativa de se integrar os vários institutos que tem por aí. A gente fica muito amarrado a algumas iniciativas com alguns institutos e acaba se esquecendo dos outros. Eu estava pensando no que o Pontes falou, quer dizer, os institutos federais, por exemplo, o número deles no estado de São Paulo, por exemplo, na região daqui de Araraquara, é razoável. E, às vezes, a gente faz faz muita cerimônia para fazer contatos com eles, entende? Então, eu acho que... mas, enfim, eu não sei, eu não sou pessoa para falar dessas coisas, por isso que eu vou continuar ouvindo para vocês. Depois eu posso falar, dar a minha opinião do que aconteceu, mas eu não tenho fôlego para estar levantando questões primeiro. Desculpa, Vera. É isso. Pode falar. Não tem problema, você dá a sua opinião depois. A gente vai ser sempre muito bem-vinda. Tá bom, obrigado. Oi, gente, quem mais quer relatar alguma experiência? Eu queria comentar aquela questão do turismo rural. Como diria um velho conhecido nosso, o Plínio Sampaio, quando a gente estava muito empolgado, ele dizia assim, menos, né? E eu acho que esse tema, por exemplo, do turismo rural, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as coisas Globo Rural, ou seja, da gente pegar uma experiência pontual e tentar universalizar. Porque, assim, se outros tentam e se frustram, não é porque assim, talvez o lugar ou a região ainda não tenha uma aptidão ou a região ainda não tem um desenvolvimento para o turismo. Então, assim, eu acho que no nosso caso, e pensando essa questão da relação que na Europa se desenvolve, né, na Suíça, na Holanda, você planta e as pessoas, inclusive, vêm colher, né? Quer dizer, você hoje é um cuidador de uma parte do abastecimento que as pessoas se prontificam a ir colher. Então, eu acho que isso a gente tem que tomar um cuidado, que é o perigo da generalização das fórmulas de sucesso, né? Quer dizer, você apresenta um caso no Globo Rural e todo mundo vai atrás e metade, ou a maioria morre no caminho. O que eu acho, assim, Araraquara tem um potencial, porque é uma cidade de 200 mil habitantes, né? Que tem uma dinâmica urbana importante e que pode, por esse motivo, desenvolver várias relações com o rural, né? Então, isso daí, no caso do Monte Alegre, aconteceu isso. Mas, por exemplo, no caso da Bela Vista, o casarão é um sonho frustrado, certo? Então, assim, eu acho que aí a gente precisa tomar cuidado com essa questão das propostas, porque dá certo certas coisas, outras podem não dar. E aí a gente precisa entender os porquês, né?
Então, isso que eu queria só colocar como uma ponderação. Não que eu ache que não possa ser tentado ou não deva ser tentado, né? Até porque o rural ele tem uma relação extremamente dinâmica com o urbano, né? Então, assim, só queria colocar essa ponderação com relação à questão do turismo, tá? Posso fazer uma tréplica, vamos falar assim? Claro. Eu trouxe, claro, o exemplo da Suíça, mas se você pegar a comunidade de castelhanos em Ilhabela, né, que trabalha a cultura caiçara, eles têm uma experiência de turismo de base comunitária com 2 vilas muito significativos lá, mas muito significativos. Eu estou dando também, estou insulando aqui, falando de experiências, não estou falando que essa experiência vai ser a salvação. Acredito que realmente existe muita questão de vocação para turismo, né? Tem regiões que têm mais vocação para turismo do que outras, e provavelmente deve ter assentamentos ou propriedades muito mais vocacionadas para a questão do turismo e outras para outras vocações, agrárias e agrícolas, com certeza, né? A minha questão ali foi colocar o turismo como uma alternativa. Ele é visto como uma alternativa e pelo que o pessoal me respondeu aí, parece que sim, ele é visto como uma alternativa. Longe de ser uma experiência de globo rural, eu acredito que não. Eu acredito que quando você olha as experiências do turismo de base comunitária, que acontece na Amazônia, que acontece no Pantanal, que acontece no litoral do estado de São Paulo como um todo, que acontece no litoral da Bahia, né? Que as pessoas começam a receber o turista dentro de casa, começam a resgatar o prato antigo da avó, da tia, né? É uma atividade que ela se torna possível, né, em grande parte do território brasileiro, e você pega como exemplo, a Argentina é muito mais evoluído nessa questão do turismo rural do que o Brasil, por exemplo, né? Então, não é somente no Brasil que eu vejo essa questão, eu vejo, e também nem somente na Suíça, e também não somente no globo rural, né? Eu acredito que isso seja uma oportunidade e ela tem que ser levada a sério, né? Como as outras atividades têm que ser levadas a sério. Às vezes não é ovo também, às vezes é uma outra coisa, mas isso depende da potencialidade do que cada região apresenta. É isso. Alguém mais gostaria de contribuir, fazer perguntas? Tô vendo que tem um monte de gente aqui. Deve ter gente de vários lugares, né? Porque ninguém se apresentou aqui, a gente quase não nos apresentamos, né? Poucos falaram, mas eu queria saber se vocês conhecem aí, se vocês estão próximos às experiências de agroecologia, se vocês querem compartilhar. Não sei de repente, o Jovírio quer falar um pouco mais sobre a questão dos SAFs, que você tem acompanhado. Ele deu uma risadinha, ó. Os SAFs também não deixam de ser um aporte para o turismo rural, né? Eu acredito piamente que o turismo rural, nesse território dos assentamentos, talvez seja a única prática consolidada devido a essa comunidade agrícola do que o resto da área rural que existe na região de Araraquara. Não digo até região, que aí abrange muita coisa, mas Araraquara praticamente não tem mais aquele romantismo rural de muitos anos atrás, a não ser alguns resquícios muito pontuais e essa grandiosidade de serviço turístico que o assentamento tem. Eu acho que é uma das viabilidades que esse território propõe, porque, de outra maneira, se sair desse contexto, eu acho que fica difícil uma exploração visando este tipo de comércio, vamos assim dizer. Posso falar, Tawane? Claro, Vera. Olha, eu na verdade, eu acho que a aula que a Dulce nos deu hoje nos permite pensar nessa relação rural-urbano, saindo um pouco desses parâmetros usuais, né, de pensar num ideal de
romantismo rural, etc. e tal. Então, ela pôs na mesa, ela expôs perspectivas, ela falou da experiência de vida dela, e a gente tem um projeto, inclusive, o projeto que levou a gente montar esse simpósio fala dessa importância de não ficar subjugando o rural pelos estereótipos do Zeca Tatu, pelos estereótipos de um romantismo etéreo, mas quer dizer, propõe em outros moldes, quer dizer, interações, né? Então, eu acho que é a partir daí que a gente poderia, na roda de conversa de amanhã, retomar duas ideias. Primeiro, a ideia da rede. A ideia da rede não pode morrer. Eu acho que tem que andar para frente. E a gente não pode esperar o simpósio acabar e ter o outro simpósio daqui a 2 anos para voltar a falar em rede. A gente tem que tomar providências. Eu sei que estão participando como coordenadores das sessões o Fernandinho Franco e o Tavico. Eu não fiz contato com eles nesses dias, porque eu não consegui. Mas eu vou pedir para os meninos aqui tentarem fazer, para eles estarem presentes amanhã também, porque o Fernandinho Franco já participou conosco de uma rede, quando a gente estava estudando PDS, e ele tem muita experiência. O Tavico também. Acho que essa ideia da rede é uma ideia assim, viável. Para que a rede? Não é só para trocar experiências, é para pôr em ação propostas, é para pensar em formas diferenciadas de comercialização, curtas, por exemplo, sem atravessadores, que estão dando certo. É tentar valorizar e assim, levar para a Câmara Municipal a importância de terem programas de crédito para agricultores familiares, independentemente do rumo que forem tomando as medidas federais. Isso vai fazer o roteiro de ação da rede, fora a continuidade de tudo que está sendo feito. A gente pode separar em setores, nós temos experiências na área educacional, com a ideia das caravaninhas, nós temos experiências com as mulheres, outros têm experiência com outras questões. Então, eu acho que seria reunir essas experiências e pensar em como encaminhar essas experiências para que elas tenham continuidade, independentemente do ciclo que vai se seguir nos órgãos de fomento. A gente não sabe. Por exemplo, nós começamos o evento hoje, felizmente, muito bem, e a FAPESP não mandou a resposta do nosso pedido de auxílio. Isso depois de eu ter mandado 3 ou 4 e-mails para que ele fale com a FAPESP, dizendo que eu cumpria todos os meus prazos enquanto avaliadora da FAPESP. Eu avalio um processo por semana, em média, e que eu gostaria de ter uma resposta, porque o nosso pedido passou numa reunião da FAPESP de 13 de setembro. 2 meses depois, hoje nós estamos no dia 17, não veio resposta. Então, nós temos que propor alternativas, independentemente do rumo que tomarem os órgãos de fomento. Alternativas de assim, propor parcerias com ONGs, de fazer uma rede aberta à participação das ONGs, de tentar criar na lei de diretrizes orçamentárias municipais um montante previsto para que se possa efetivamente ter alguma política de crédito para os agricultores familiares. A minha proposta é que a gente retome essa ideia na roda de conversa de amanhã, porque a gente está aqui desde as 9 horas da manhã, né? Nós fizemos o turno completo. Eu vou pedir aumento. Se eu não for mandado embora, eu vou pedir aumento.
Tudo bem. Então, eu acho que a gente pode ir tentando fechar, Tauana, com essas propostas para a gente retomar amanhã, tá bom? Obrigada. Acho ótima, assim, essa iniciativa tua, acho ótima, Vera. Fecha embaixo. A Marluze já falou que amanhã ela não vai poder estar, mas a gente já pegou seu e-mail, para a gente, tudo que a gente for discutir aqui, encaminhar, a gente já te incluir nessa rede. E acho que todas as pessoas que estão aqui podem contribuir de alguma forma também amanhã, talvez com propostas que a gente possa encaminhar. A ideia é mesmo que seja algo prático, que a gente monte essa rede, mas também que saia algumas questões práticas, porque a gente tem medo de, talvez, monta-se a rede, aí vai se distanciando, se encontra no próximo evento, aí retoma as ações. Então, a ideia é que a gente possa realmente encaminhar algumas coisas efetivamente, né, algumas questões práticas. No mais, gente, eu não sei se mais alguém quer falar. Obrigado pela presença de todos. Tauana, eu só queria lembrar que o nosso simpósio continua amanhã, de manhã, às 9 horas, com a mesa Segurança Alimentar e Comercialização, o papel das políticas públicas do enfrentamento à pandemia. As sessões temáticas continuam amanhã. Flávio Pontes, se você precisar de ajuda amanhã, você grita, a gente arruma alguém aqui, porque a Tatiana vai apresentar trabalho amanhã também. E das 14 às 15, sessões temáticas, das 15 às 19, a roda de conversa e o encerramento do simpósio. Não vai ser nada, não tem um cerimonial pensado, mas a gente vai dar uma conversadinha, tá bom? Obrigada a todos e até amanhã, então. Espero que vocês estejam gostando do simpósio. Eu estou muito feliz. Está excelente. E agora, sabe, como a gente respeita o isolamento, nós estamos em 5 aqui na sala, mas todo mundo com bastante distância. Nós vamos abrir um vinho e comer uma coxinha. Vocês estão servidos? A gente pediu coxinha aqui do lado. Professora Vera. Coxinha aqui do lado. E a gente vai abrir um vinho. Olha, abrir muitos vinhos e distribuir muitas coxinhas para todos vocês. É muito melhor ter vocês por perto, tá? Um beijo. Vera, eu não estou compartilhando a sala, mas eu estou aqui na sala ao lado, viu? Olha lá, ele não quer perder a coxinha. O vinho, cara, a coxinha nem ligo. Ele está querendo o vinho, viu, Tal? Claro. Eu acho que a Marluze provocou aí Provocou não, né? Fez. E mandou você vir aqui. Provocou uma Viro, a gente manda uma foto para você. Oi? A foto? Mas eu estou numa distância boa aqui.